Eu não vou nem comentar sobre esse curta pré-filme com a Angela Anaconda. Oficialmente faz parte do filme, mas eu me recuso. O famoso Digimon o filme é uma péssima mistura de 3 filmes isolados na tentativa de fazer um grande filme com uma história única. Essencialmente eles pegaram o pior dos 3, o terceiro, e fizeram com que a história já ruim dele se conectasse de maneiras terríveis com a história dos outros 2 filmes, o episódio 0 da série e o filme que saiu depois dela ter terminado. Outras análises pela internet dizem uma coisa que é muito verdade. Esse filme é uma tristeza para quem conhece a série e uma bagunça para quem não conhece. Quando eles misturam um mini-filme que serve para instigar a curiosidade sobre a série com um filme que só serve para atiçar a nostalgia de quem já assistiu, meio que as coisas não funcionam direito. Vou resumir o filme para você de uma forma bem rápida. No primeiro segmento, o primeiro Digimon da turma luta contra um Digimon malvadão que surgiu de lugar nenhum. Na segunda parte, os Digimons da turma lutam contra outro Digimon malvadão que também surgiu de lugar nenhum. E na terceira parte, eles tentam falar pra gente que na verdade era o mesmo Digimon reencarnado, e que ele voltou mais uma vez pra nova turma lutar com ele. Mas calma, talvez se a gente ver isoladamente cada uma das histórias as coisas fiquem melhor. No primeiro arco do filme, que adapta o episódio 0 de Digimon, a gente vê o primeiro contato dos Digi-escolhidos com os Digimons, antes mesmo da série começar. Como eu já comentei lá no vídeo sobre o filme de Yu-Gi-Oh! Da Toei, esse mini-filme estreou um dia antes da série começar, e tinha como único objetivo deixar a criançada que assistiu querendo mais. Numa noite qualquer, a pequena Kari percebe um ovo saindo da tela do computador, e quando a cena corta pra de manhã, o Tai vê ela dormindo abraçada com o tal ovo. Durante esse café da manhã, o ovo acaba rachando e dele nasce o nosso primeiro Digimon. Depois de algumas cenas fofas, o Digimon acaba evoluindo pra Coromon e explica pras crianças o que é ser um Digimon. Cortando para a parte realmente importante do filme, o Coromon, por alguma razão inexplicada, evolui para um Agumon gigante e sai agindo como um monstro pela cidade. Todo esse clima que o filme japonês passa pra gente é perdido na versão americana, quando a Kari do futuro ou presente, enfim, a linha do tempo é muito confusa. Quando ela fica narrando tudo o que acontece e não deixa essas cenas de ambientação acontecerem como devem. Acho que a produção do filme não confia que as crianças consigam entender cenas sem diálogos. Estava muito longe de nós, ele estava seguindo nossas pegadas no refrigerante Diet. Além da adição de um monte de piadas desnecessárias e diálogos sem noção, o filme já começa a tentar juntar todas as histórias. De acordo com a Kari onipresente, na mesma noite que eles receberam o Coromon, o Willis, um Digi escolhido do outro lado do mundo, recebeu 2 Digimons gêmeos. E bom, por enquanto é só o que nos dizem. A parte mais legal da versão japonesa também é estragada. Na batalha entre esse Greymon muito mais dinossauresco e sem barriguinha de cerveja, a versão americana coloca diálogo para os 2 monstrões. De novo, o episódio 0 faz todo esse mistério sobre os monstros e o clima da série. Tal qual as crianças, você não precisa saber nada ainda sobre os monstros. Eles são só isso, monstros legais que destroem a cidade enquanto brigam. Enquanto ele era um Agumon, deixaram essa ideia acontecer, o que é pior, porque fica completamente desconexo das evoluções de antes e depois dessas cenas. Assim, e como é de costume com animes infantis no ocidente, censuraram várias coisas. Na briga dos 2 kaijus, porque pra mim eles são essencialmente isso, as partes com violência mais visível foram removidas da versão americana. Tiraram também o pai chegando bêbado de madrugada, mas isso não faz a menor falta. E pra encerrar, tiraram a trilha sonora e a emoção dessa cena pra colocar o tema de Digimon, pelo menos não era a Angélica cantando, e jogam o nome do Willis no meio mais uma vez. O episódio 29 do anime reconta a história desse mini-filme, o que na época que passou na TV não deve ter feito sentido nenhum pra quem tava fora do Japão. Ao lutar contra outro Digimon gigante na cidade, as crianças, especialmente o Tai, relembram do que aconteceu naquela noite e se dão conta de que todo mundo que assistiu àquela luta virou um Digi escolhido. É inclusive isso que faz eles procurarem a 8ª criança na cidade, já que a essa altura do anime eles ainda não sabiam que era a Kari. Beleza, aqui acabou o primeiro filme. De 20 minutos totais, a versão americana conseguiu usar 14.
Bastante até se comparado com os próximos. Então vamos ao jogo de guerra das crianças. Dos 40 minutos desse filme, usaram uns 30. Ainda tá bom, mas o problema é que cortaram coisas que dariam pra linkar com outro filme, vai entender. O filme começa bem tranquilo, com a Kari indo pra festa de aniversário de uma amiguinha e o Tai em casa tentando mandar um e-mail de desculpas pra Sora por causa de um chapéu ou coisa do tipo. O Easy é quem percebe o perigo dessa vez. Um novo Digiovo chocou na internet e o Digimon que nasceu está atacando os dados de diversos sites para se alimentar e crescer. Por isso ele vai até a casa do Tai buscando ajuda para deter o Digimon. De novo, o filme tenta enfiar o Willis onde pode, para conectar todos os filmes com o último. Na versão americana é o tal do garoto dos Estados Unidos que alertou o Easy sobre o ataque do Digimon. Com a ajuda do Genai, os Digi-escolhidos se reencontram com seus Digimons. Pelo menos só o Easy e o Tai de início, já que eles não conseguiram entrar em contato com mais ninguém. Aliás, o que a Teiyumon tá tentando fazer aqui? Esse visual da internet é bastante interessante, tanto que o diretor usou a mesma ideia em outros 2 filmes dele, um desses inclusive com basicamente a mesma história desse aqui. O Digimon malvado estava congestionando todas as linhas telefônicas do mundo, o que só dificultou na hora de procurar os outros Digi escolhidos para ajudar na luta. Dessa vez a versão americana leva os pontos, porque ela faz mais sentido. O Enfermon tá procurando o programador que o criou e que a gente fica sabendo que é o Willis. Na versão japonesa ele só é um vírus de computador que está se espalhando por tudo que é tecnológico. Finalmente Matt e TK aparecem para ajudar na luta contra o vilãozão que já evoluiu para a forma final dele por aqui mesmo. Dessa vez o objetivo dele vai ser lançar 2 mísseis, um para impedir que as crianças atrapalhem os planos dele e o outro no Colorado, onde o Willis mora. Na versão japonesa é um míssil só, pelo mesmo motivo do primeiro, mas como o filme passa o tempo todo mostrando pra gente esse outro traço inexplicado no céu, acho que resolveram usar isso para amarrar mais uma vez as histórias. A parte mais icônica desse filme vem agora. Os e-mails que o Easy está recebendo no computador dele estão deixando tanto o Wargreymon quanto o Metal Garurumon mais lentos. Seja lá qual for a lógica disso, o computador não é nem o mesmo que eles estão usando para lutar. Quando os Digimons perdem depois do computador do Tai dar um pau, vem aquela famosa cena emocionante da formação do Omegamon. Os comentários enviados pelas pessoas que assistiam à luta deram energia para os 2 Digimons se unirem na sua forma mais poderosa. E depois de umas cenas de lutinha e da derrota do vilão, vemos a última tentativa de unir os filmes, o Diaboromon sussurrando o nome do Willis. Ao longo desse filme, todos os problemas do outro continuaram. A narração tosca da Kari ao longo das cenas, troca de trilhas sonoras climáticas por músicas pop e o bullying com a mãe do Tai. Sério, coitada, fazem ela parecer uma completa idiota na dublagem por alguma razão. Será que já tem bastante farinha? Não sei, é a primeira vez que eu uso farinha pra fazer bolo. A cena que mais sofre com todas essas trocas é realmente a cena principal do filme. Mas eu não vou nem comentar, deixo você tirar suas conclusões. Teoricamente chegamos na parte do filme em que tudo deveria fazer sentido, mas não, só piora. De 1 hora de filme usaram só 28 minutos. O que eram 2 mini-filmes japoneses viraram um pequeno final para essa bagunça. Todo o esforço que fizeram para ligar a história do Willis com os outros 2 filmes chega agora e eles cortam a maior parte das cenas. Assim fica difícil de entender. Na linha do tempo confusa que nos forçam a acreditar, esse seria o presente, e a Kari narradora estava contando tudo aquilo pra gente poder entender o que vai acontecer agora. Como eles mal usaram metade do filme e eles tinham que amarrar todas as pontas soltas que deixaram nas 2 primeiras partes, a história desse filme é bem diferente da versão japonesa. Nessa primeira cena vemos a Kari e o TK já na América, tirando uma foto, indo no encontro, sei lá. Acontece que na versão japonesa essa já é uma cena de clímax do filme. A Mimi acabou de ser raptada pelo mesmo vento misterioso que levou o pequeno Chocomon quando Willis era só uma criancinha.
E o filme não deixa a gente esquecer isso, com as várias e várias cenas em que a gente vê a forma adulta do Shokomon repetindo "volte para o começo" ou variações disso. 8 anos antes, quando Willis ganhou os 2 Digimons gêmeos, ele tentou produzir um terceiro, mas que foi corrompido por um vírus e que depois acabou se tornando o Diaboromon do filme anterior. Depois de ser derrotado, os restos do vírus sequestraram o Kokomon e o infectaram, para que ele pudesse vir ao mundo real procurar o seu programador. Na versão japonesa, o Chokomon simplesmente desapareceu nesse ventinho que nunca é explicado, e volta anos depois procurando Willis, tentando retornar para a época em que eles eram amigos. Aqui a evolução maldosa é explicada pelos sentimentos de abandono e raiva que o Shokomon sentiu quando foi separado do Willis, e que sinceramente não é muito melhor do que a versão americana. Isso é a primeira metade desse filme no Japão. A segunda metade é ainda mais sem graça. Tem só um monte de cenas de lutinha e a solução mais anticlimática que eles podiam inventar para esse problema. Depois de atravessarem todos os Estados Unidos para chegar no campo florido do início que o Kokomon tanto falava, as crianças enfrentam as novas evoluções do monstrão. Quando eles estavam levando uma surra, surgem os anjos do plot conveniente e dão os novos Digiovos dourados para eles. Com esse novo poder, mesmo depois dos dois serem engolidos pelo bichão, eles conseguem destruir o vírus dentro do coração do Kokomon, ou o próprio Shokomon em si na versão japonesa. Agora, o que a versão americana mudou, fora toda aquela coisa da narração, músicas e quebra de climas, foi toda a atuação do vilão. Na versão japonesa, o Shokomon viaja pelo mundo sequestrando Digi-escolhidos e fazendo com que eles voltem no tempo, para a idade que o Willis tinha na última vez que eles se viram. Como ele sequestrou os personagens principais da primeira série, os nossos heróis da segunda ficam lá para tentar resolver o problema. Os Digi-encolhidos nem aparecem na versão americana, mas bem que poderiam, considerando que eles tentaram parar a primeira encarnação do vilão. O que os fãs discutem é que como a gente não vê eles sendo resgatados, fica uma coisa meio mórbida, parece que eles sumiram de vez mesmo. Ah, quem dera. Fora terem cortado todas essas cenas com as crianças originais, o fato deles terem tirado essencialmente 50% do tempo original do filme faz a gente se deparar com algumas coisas sem o menor sentido. A mais famosa delas é essa em que o Willis conta toda a história triste do Shokomon pro Davis, mas como ela é absurdamente diferente entre as duas versões do filme, na versão americana isso acontece. Essa é a história mais triste que eu já ouvi. Sou eu que tenho um problema, não você. Se liga. Tá bem. Isso foi rápido. Eles cortaram todas as falas que davam emoção pra essa cena. Eu não sei nem como descrever o que foi essa mudança sentimental do Davis. Enfim, é até difícil comparar as duas versões de tão diferentes que elas ficam. Acho que eu teria que passar os dois filmes inteiros pra vocês entenderem a minha frustração. Ok, agora que vocês têm uma visão geral das histórias envolvidas, dá pra voltar pra uma análise mais geral da coisa toda. A maior reclamação que a versão americana recebe não é nem a mistura das histórias, mas sim a total mudança de clima que isso causou. O primeiro filme era pra ter um ar misterioso, pra realmente deixar o público curioso pra assistir o anime. As inserções dessas músicas rock e pop dos anos 90 e 2000 a todo momento mudam completamente todo o feeling que as cenas japonesas tinham. Meu, eles até encerram o filme com Smash Mouth. Desafinado. Um ano depois do lançamento de Digimon, o filme no ocidente, foi lançado o quarto filme de Digimon no Japão, chamado de Digimon o filme, Diaboromon ataca novamente. Ele é a perfeita continuação da história que os produtores americanos queriam, mas infelizmente não souberam esperar por mais um ano. Num resumo rápido, Diaboromon voltou e tá espalhando fotos constrangedoras do Tai e do Matt pela internet, assim como ele tá enviando pequenos Kuramons que conseguem se materializar no mundo real. Buscando simplesmente vingança, o Diaboromon evolui mais uma vez para sua forma Mega, conhecida como Armagedemon. Olha só, até a forma como ele chega no mundo real dava pra ligar com o primeiro filme. Essa nova forma é forte demais até mesmo pro Omegamon, o que dá a razão perfeita pra ele unir seus poderes com a forma final dos heróis da segunda série. Esse é o clichê mais básico desse tipo de anime. Usar o poder dos senpais, coçar a nostalgia de quem assiste e derrotar um vilão que voltou mesmo depois de morto. E assim, caso todo o esqueleto principal desse filme não seja o suficiente, a gente tem mais cenas refeitas com referências diretas às cenas do primeiro filme. Até a batalha final do filme original é praticamente reconstruída quadro a quadro.
Se eu posso concluir isso tudo de alguma forma, vai ser dizendo pra vocês assistirem as versões originais. Só os 2 primeiros filmes, esse terceiro vocês podem pular completamente, ele nem é canon na série. Não me entenda errado, eu adorei o filme quando eu era criança, e eu ainda gosto de assistir ele se eu não parar pra pensar. Mas é isso, é aquele tipo de coisa que você só assiste pela nostalgia mesmo. Não tem nada de realmente proveitoso aqui. Tudo que eu poderia dizer desse filme, o rap de abertura já disse. Esse filme é um... Tem alguma ameaça à internet? Ah, se Digimon tivesse passado agora na época do YouTube...